A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Já há um acontecimento ligado a essas questões de influenciadores, PCC, corrupção, com uma blitz da Polícia Federal, com o Ministério Público, está aqui no SBT News. Deolane Bezerra é presa em operação contra a lavagem de dinheiro. Lembra aquela influenciadora que já foi alvo do noticiário sob essas acusações de ter contatos com o PCC, etc, etc. Parentes de Marcola também são alvos. Influenciadora digital foi alvo de ação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo. Isso é de hoje de manhã. Esse fato está ainda acontecendo, né? E a prisão dela aconteceu, foi prisão? Foi, de manhã. Vamos ver o noticiário aqui. A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, PCC. A prisão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e a investigação também mira familiares de Marco Erbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa e que já cumpre pena no sistema prisional federal. Segundo a investigação, o esquema envolvia uma transportadora de cargas de Presidente Venceslau no interior paulista, apontada pelos investigadores como braço financeiro do PCC. A apuração indica que empresas, contas bancárias e bens de alto valor eram usados para esconder a origem dos recursos e reinserir o dinheiro no sistema formal, lavagem de dinheiro, né? As investigações começaram em 2019, depois que a Polícia Federal apreendeu bilhetes e manuscritos dentro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. O material citava integrantes da facção, ordens internas e possíveis ataques contra agentes públicos. Em um dos trechos, os investigadores encontraram uma referência a uma mulher da transportadora que teria, veja só, ajudado a levantar endereços de agentes públicos para possíveis ataques planejados pela organização criminosa. Veja o perigo que representava esse esquema. Aí segue, a partir dessa referência, uma segunda fase da investigação chegou à empresa de transporte. Durante uma das operações da transportadora, a análise de um celular apreendido revelou conversas com pessoas ligadas à cúpula da facção, além de indícios de movimentações financeiras envolvendo Deolane. Segundo os investigadores, a influenciadora passou a ser alvo após a identificação de movimentações milionárias e incompatibilidades patrimoniais, além de relações pessoais e empresariais com pessoas ligadas ao esquema. A investigação aponta uso de estruturas empresariais
e patrimônio de alto padrão para dificultar o rastreamento do dinheiro. A operação também determinou, dá uma espiada, o bloqueio de mais de 327 milhões, você ouviu certo, 327 milhões de reais, além do sequestro de 17 veículos, incluindo carros de luxo avaliados em mais de 8 milhões e 4 imóveis ligados aos investigadores. De acordo com a Polícia e Ministério Público, 13 investigados estão fora do país, na Itália, Espanha e Bolívia. E os nomes deles, a pedido da polícia, devem ser incluídos na lista vermelha da Interpol. Tem muito mais coisa e muito detalhe. Você imagina que é uma investigação que começou em 2019, a investigação é criteriosa, é uma questão de inteligência, tem que acompanhar o dinheiro. Esse pessoal não é bobo, conta com o auxílio de muita gente inserida nos esquemas formais ou nos sistemas formais, financeiros, etc. Gente gananciosa que quer ganhar dinheiro, está subornada, ou então permite que essas empresas financeiras cresçam com a presença desse dinheiro de lavagem, né? Enfim, é um quadro que a gente pode tirar a seguinte conclusão. Está tudo dominado, viu? Está tudo dominado sob o aspecto... Isso é um esquema do Marcola que está preso lá num sistema que até a respiração dele é vigiada. E assim mesmo conseguem telefones, tudo. Gente, apesar do nicho de qualidade, por exemplo, nessa investigação, apesar desse nicho de qualidade que a gente encontra, a segurança pública no Brasil está absolutamente falida. Absolutamente. Então não adianta o Lula, depois de 3 anos e meio de governo, vir com um plano de segurança pública, ou um plano de segurança pública mirífico apresentado pelo ex-ministro Lewandowski. Então realmente existe uma tendência pesada da esquerda brasileira, que governa este país, né, através do Lula e do PT, de não querer, não é querer combater, eles querem combater o crime passando a mão na cabeça do criminoso, dizendo que tudo é uma questão social, que as pessoas individualmente não são culpadas, são vítimas. Enfim, está aí, né, um retrato de um sucesso policial. Né, de um sucesso policial. A Deolane mora em Barueri. Morava, né? Tamboré 1, em Barueri. Tamboré 1, é junto de Alphaville. Tamboré 1. Eu não sei como é a casa, o apartamento dela, mas parece que é muito chique, né? E eu comunico aos espectadores da Deolane que hoje não vai ter programa dela. Eu acho que não vai ter programa dela, a não sei que ela tenha gravado na internet. Aí eu já vou passar para o resto das notícias criminais. Nem todas, está aqui, ó. Últimas notícias aqui. Operação investiga pirâmide financeira no Rio de São Paulo e bloqueia 300 milhões. Força-tarefa Fortuito 4 mira alvos suspeitos de lavagem de dinheiro em esquema estruturado e atuante no Brasil, Japão e Ucrânia. Puta, mas que trio estranho, hein?
Mas esse pessoal internacionalizou as operações. Olha aí já não é a questão de polícia. Paraná pesquisa, Marina lidera intenção de votos para o Senado em São Paulo. Ex-ministra aparece à frente de Tebet e Derrite em todos os cenários. Não vou detalhar, é isso que interessa. Paraná pesquisas, Tarcísio lidera contra Haddad em 2 turnos para o governo de São Paulo. Aí tem frente fria e massa polar, mantém chuva e frio em diferentes áreas do país. Assaltante que matou o irmão de PM é morto por policial de folga em outro crime. Petrobras aprova adesão a subsídio do governo para reduzir impacto nos combustíveis. Medida prevê apoio financeiro temporário para produtores e importadores diante da alta dos preços causada pela crise do Oriente Médio. Eleição faz milagre, hein? Essas manobrinhas, depois vem o preço. As pessoas ficam contentinhas, a gasolina, o Lula baixou, o diesel, que bom, né? Bom nada. A conta vem depois e vem alta. Câmara aprova projeto que criminaliza aumento sem justa causa no preço dos combustíveis. Depois vocês me explicam o que é justa causa. Olha, José Dirceu, que está com linfoma, recebe alta após primeiro ciclo de quimioterapia. Ex-ministro estava internado no Hospital Sírio-Libanês e, segundo a equipe médica, respondeu bem ao início do tratamento. Essa notícia que eu quero dar está nos jornais, mas ela é delicada, mexe com a questão do meio ambiente, é difícil conter, de um lado, aqueles que querem transformar o Brasil num jardim, de outro lado, aqueles que querem, a qualquer custo da natureza, explorar recursos naturais. Então, Câmara aprova redução da floresta nacional do Jamanchim em área protegida da Amazônia. Texto que segue para o Senado permite reduzir limites da unidade de conservação no Pará e amplia a área para uso sustentável e mineração. Não é fácil decidir, os interesses são muitos, as forças políticas que essas pessoas têm se mobilizam e se mobilizam muito bem, especialmente na área do agronegócio. Enfim, nem tudo que o agronegócio pretende, claro, é o melhor para o Brasil, e nem tudo que esse pessoal que quer transformar o país num jardim é melhor. É preciso calma e estabelecer alguns critérios calmos, justos. Eu sei que não é fácil para essa questão da defesa do meio ambiente. Dona Marina, que está liderando para o Senado de São Paulo, queria ouvir a senhora a esse respeito, por favor. Queria ouvir os candidatos, né, sobre uma questão tão importante que é a defesa do meio ambiente. O Estado de São Paulo. Congresso deve liberar repasse de cesta básica, trator e dinheiro nas eleições. Muito bonito. Quer dizer, está liberando geral. Derrubada de veto de Lula atende a pedido de prefeitos e tem apoio de Davi Alcolumbre. Num drible na legislação, o Congresso está articulando a liberação hoje de repasses do Executivo a prefeituras e entidades durante a campanha eleitoral para doação de bens, dinheiro e benefícios
como cestas básicas, tratores e ambulâncias. Isso é limitado, né, durante um certo período antes da eleição, tentando evitar a influência desses presentes, que são um pouco mais que presentes, chegam a ser presentes traço, conquista de votos, eu ia dizer subornos, mas não devo dizer, compra de votos, não vou dizer, porque eu não tenho provas de que isso existe essa troca, mas é óbvio que existe, né, pessoal? Nós estamos andando para trás. Nós estamos andando para trás. Estamos andando para trás. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Aqui tem uma outra coisa na primeira página do Estadão. PF decide rejeitar proposta de delação premiada feita por Vorcaro. Essa notícia saiu ontem nos jornais hoje. PGR, porém, ainda não comunicou sua decisão sobre o acordo e pode abrir caminho para novas tentativas. Aí eu não sei o que vai acontecer. Quer dizer, se não serviu aqui, o Vorcaro provavelmente não falou nada do que já se conhece ou falou coisas sem importância ou as duas coisas juntas. Ele, de bobo, gente, esse Vorcaro não tem nada. Não tem nada. Bom, enfim, eu fico pensando, né, onde é que nós estamos nesse país? Aí de repente, né, acaba havendo alguma combinação, algum tipo de combinação, onde se escolha, digamos, uma delação que não seja tão boa assim. Eu não sei. Você sabe, olha, gente, tem duas pessoas, pelo menos 2 ou 3 ministros do Supremo envolvidos nessa história. E ninguém parte para cima deles. É uma coisa absurda, né? Numa democracia republicana, né? Ninguém parte para cima deles, né? Tem a história do Toffoli, tem a história do Moraes, eles não se sentem culpados, não se sentem culpados. Eu acho que para limpar não só o nome deles, mas também o nome do STF, é preciso investigar de alguma maneira. Nada de colocar inimigo político para investigar. Ou uma CPI. Cadê a CPI? CPI já é mais política em época eleitoral. Mas aí algum tipo de investigação para valer é preciso. É preciso. Tem outra coisa aqui. Fundo ligado a Refit deu 14 milhões à firma da família de Ciro Nogueira. Senador diz que repasse resulta da venda de terreno. Transação é alvo de investigação que envolve Ricardo Magro. Quer dizer, essa figura do Ciro Nogueira, que é uma figura, você pode concordar com ele ou não, de proa da política nacional, né, presidente do PP, Partido Progressistas, ele de repente surge, né? Surge das sombras transações que ele teria feito, enfim, perscrutando os cofres públicos. Deixa eu mostrar para você, senão o tempo se esgota e eu fico aqui nesse tema. Folha de São Paulo. Decreto de Lula prevê fiscalização de Big Techs por agência federal. De repente ele soltou esse texto que regulamenta regras fixas pelo STF. Presidente também define medidas para combate à violência contra mulheres nas redes. Isso saiu ontem, né? São decretos. Não é resultado de uma discussão.
eu não conheço a parte jurídica, eu não conheço mais profundamente as questões envolvidas por esse decreto. É uma questão muito, muito delicada, que pode envolver censura. Eu vi que foram tomados vários cuidados. Foram tomados vários cuidados para não parecer censura, mas eu me limito e peço licença a você para me aprofundar melhor, ouvir especialistas para saber exatamente como a gente pode avaliar esse decreto do Lula. Olha, vou dar uma lida aqui. O presidente Lula assinou decretos que regulamentam regras sobre redes sociais e punição de big techs e definem medidas para combate à violência contra mulheres na internet. Um dos textos também estabelece que uma agência federal será responsável por fiscalizar se as plataformas cumprem as normas. Quando entra uma agência federal, do jeito que estão as agências hoje, pode entrar a política. E aí essas agências vão ter a prerrogativa de tirar noticiário, de dizer, olha, isso não pode. Eu vou chegar lá. A Agência Nacional de Proteção de Dados, vinculada ao Ministério da Justiça, passará a ser um órgão regulador, com previsão legal de autonomia decisória e financeira. Aí é uma tentativa de diminuir a influência política. Quem nomeia, quem está nomeado? Sei lá. Pode nomear até o Marcola, se ele estiver bem com a lei. O decreto com as normas para redes sociais seguiu o que foi fixado pelo STF em julgamento no ano passado. A Corte decidiu que, em alguns casos, as plataformas são responsáveis por remover conteúdos que configuram crimes mesmo sem ordem judicial. Quer dizer, você delega para as plataformas um julgamento de caráter jurídico. Será que isso é constitucional ou será que isso é correto? O decreto sobre violência contra mulheres prevê canal de denúncias e determina que empresas de inteligência artificial impeçam gerações de nudes falsos. Regras valem em 60 dias. É decreto. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser apurada. É uma coisa muito importante e muito delicada. Olha, eu vou mostrar coisas delicadas aqui. Olha a manchete do Valor. Hoje está um dia aziago. Mais da metade dos lares está no limite da insolvência, com situação pior no Nordeste. Isso é o Valor. Pesquisa da Nielsen IQ mostra ainda que quase 3/4 das famílias brasileiras dizem estar desconfortáveis com sua condição financeira. Por isso que o Lula, para tentar conseguir mais votinhos, partiu para esse auxílio financeiro, blá, blá, blá e tal. Quer dizer, a legislação, tudo que existia, o pouco que existia de proteção está desmoronando, né? Está muito por obra do PT. Também os outros, viu? Também todo mundo. É um acordo, né? Tem a questão do vazamento do contrato da senhora do ministro do STF, do Xandão, né, com o Vorcaro, com a Master, que vazou, aí pegaram o funcionário que vazou e ele está sendo processado. Pátria, o Estadão, isto é Flávio Bolsonaro. O Estadão
deu um chute na canela do nosso amigo. Ninguém pode se dizer surpreendido com as mentiras em série do senador, cuja folha corrida inclui rachadinha e ligação com milicianos. O caso Master não torna Flávio pior do que ele já era. Aí o Estadão, olha, foi longe. E ele mudou o marqueteiro dele, trocou de marqueteiro. Era um marqueteiro amigo dele, tem uma agência de publicidade, ex-policial, trocou de marqueteiro, quer dizer, mostra a crise, né? Dá uma demonstração da crise. Foi o Fischer, que é um publicitário conhecido no mercado e enfim, tem um passado profissional e tal. Foi ele trocado assim de repente. Deve ter. E realmente eu acho que o Estadão não se contém nas palavras, mas aí não é muito mentira, não. Esses dias ele mostra que ou não está orientado ou não consegue se orientar em coisas essenciais de políticas. Mentiu em coisas que podiam ser imediatamente e foram desmentidas. O que mais que eu queria mostrar? Bom, aí tem as coisas queimando no noticiário internacional. Estados Unidos indiciam Raul Castro por aviões abatidos em Cuba. Tem um porta-aviões americanos no Caribe, estão achando que isso pode desencadear uma coisa parecida com o que aconteceu na Venezuela contra esse Raul Castro, que é um assassino, como era Fidel Castro, como era Che Guevara, né? Mataram gente, paredão, né? Tratam Cuba como se fosse uma fazenda deles. Cuba está vivendo um momento gravíssimo, não tem liberdade nenhuma, não tem liberdade de organização, liberdade de ir e vir. Você não pode ler o que quiser, você não pode ouvir o que quiser, você não tem acesso à vontade à internet. É um país sem liberdade, um país comunista brutal. Agora, o Raul, que é irmão do Fidel, tem apenas 96 anos. Então, estão dizendo que ele vai ser sequestrado e levado para os Estados Unidos. Eu não sei se vai ser assim. Mas Cuba está se preparando, porque ele sabe que dá uma loucura na cabeça do... A Estrela pediu recuperação judiciária. Obrigado, viu, Luiz? Recuperação judiciária. A Estrela de Brinquedos tem uma longa história, foi fundada em 1937. A iFood protege a Kita sobre acusação de espionagem. Acho que estavam vendo, olha o quibe que eles vendem, vamos ver o que tem dentro do quibe. Nossa! A espionagem brincadeira, né? Alta de insumos por causa da guerra deixa setor de saneamento sob pressão. Ontem teve uma demonstração em São Paulo de professores, tentaram chegar no Palácio para conversar com o governador. Aí tem gente que acha que isso já está politizado. Starlink vai lançar no Brasil internet por satélite no celular. Deixa eu ver. Olha, tem uma morte a lamentar. Um dos principais historiadores do país, como chama, Carlos Guilherme Mota, professor emérito da USP, ganhador do Prêmio Machado de Assis, morreu ontem aos 85 anos. A informação foi confirmada pela filha dele ao jornal Estado de São Paulo. O velório será hoje, das 9 da manhã às 15 horas, no Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo.
Estamos falando da morte do historiador Carlos Guilherme Mota, que repousa em paz. Convivemos com ele durante o meu período de editor da Folha de São Paulo. Ele escreveu um livro sobre a história da Folha, etc, etc. Está faltando muita coisa que eu acabei não dando hoje, né, por falta de tempo, e eu vou contar para você quem tomou cafezinho. Maria Eunice, Ellen Carolina, Antônio Sebastião, Cláudio Tucci, Dora Siqueira, Matilde Liz, Silvio Carvalho, Elisângela Strapasson, Paulo Ferreira, Rafael Silva, Rose Rocha, Fábio Vieira, Márcio Andrade, Helena Maria, José Rupert e Dulce Mares, de Xanxerê. Pessoal, muito obrigado. Enfim, espero estar com você amanhã nessas mesmas plataformas. Bom dia.